Olá, queridas amigas e amigos que acompanham aqui o canal Na Luz do Espiritismo. Eu sou William Gonçalves e este é o nosso estudo do livro Espírita. Estamos estudando o livro Os Mensageiros, a psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luiz. A editora é a FEB. Agradecer a você que está sempre aqui conosco, ouvindo os estudos dos livros espíritas. Já estudamos Voltei, já estamos indo para a finalização do livro Os Mensageiros, com muita gratidão, pedindo a vocês que nos ajude o canal curtindo, deixando um comentário e também compartilhando com aqueles amigos que tenham interesse no estudo do livro espírita. A gente agradece imensamente. Vamos compartilhar o bem, o canal é totalmente voluntário. Temos um único objetivo, que é o esclarecimento, o conhecimento da doutrina espírita, sem a pretensão de sabermos tudo, porque nós não sabemos, e também não vamos também trazer todas as minúcias devido aos nossos tempos físicos, o tempo físico que nós temos, mas dentro da possibilidade daquilo que nós conseguimos compartilhar, com a autorização também de Jesus e da espiritualidade amiga, nós estamos conseguindo executar. E mais uma vez, somos muito gratos a Jesus e à espiritualidade, a equipe que nos ajuda aqui de forma direta ou indireta. Então vamos, sem mais delongas, ao capítulo de hoje, que é o capítulo 41. Antes, relembrando um pouco o capítulo 40, que nós conversamos na semana passada, quando André Luiz, Aniceto e Vicente vão em rumo a um local de zona rural, um sítio, fazenda, para reorganizar psiquicamente, energeticamente o campo vibracional depois de uma noite de intenso trabalho. E ali no caminho, enquanto eles vão volitando, eles vão conversando com Aniceto, que é o mentor com maior experiência ali no plano espiritual, e ele vai dando diversas informações. Lembrando que André Luiz e Vicente tinham aumentado a sua capacidade de visualização psíquica no plano espiritual, mediúnica. Então eles estavam ali com diversas dúvidas e conversamos sobre as bactérias, as nuvens de bactérias psíquicas, espirituais que ficam em volta do planeta. E é claro, hoje nós vamos continuar um pouco sobre esse tema, porque esse capítulo também, semana passada eu falei que era o meu capítulo preferido, mas esse também mora no meu coração, eu utilizo ele também em muitas palestras, porque é um capítulo que vai tratar das vibrações do campo. Pessoal, esse capítulo tem tanta curiosidade, ele é recheado de tantas informações, que é um capítulo também que eu recomendo a leitura e depois vocês ouvirem aqui o áudio. Quem não está lendo pode ouvir, mas eu recomendo que leiam para não perder as minúcias deste capítulo. Como é profundo, um capítulo ali de poucas páginas. No livro físico não ultrapassa 4 páginas, no digital também são 3, porém é de uma profundidade, vocês vão começar a entender a profundidade que é este capítulo, porque eles chegam então ao local, à fazenda, ao sítio que eles ali estão, e André Luiz poeticamente, iniciando o capítulo, vai falar das laranjeiras, das flores que ali estão, da grama e a hora que eles repousam. Então já vamos iniciar o primeiro ponto de estudo deste capítulo, que é uma dúvida que está surgindo aí. Os espíritos, então, precisam deste repouso. Aniceto vai esclarecer isso aqui para nós. Nós já vamos entrando aí no estudo. Então, vou ler um pedacinho aqui para vocês. Apagados os comentários... Não, perdão. Só um minutinho. Decorridos alguns minutos, atingimos pequena propriedade rural, povoada de arvoredo acolhedor, laranjeiras em flor, perdiam-se de vistas. Bananeiras estendiam-se em leque, enquanto o goiabal de longe semelhava-se a manchas fortes de verdura. A relva macia convidava ao descanso e o vento calmo passava de leve, sussurrando algumas coisas através de folhagem. Aniceto respirou profundamente a longos haustos e falou: os desencarnados, embora não se fatiguem
como as criaturas terrestres não prescindem da pausa de repouso. Em geral, nossas operações à noite são ativas e laboriosas. Apenas um terço dos companheiros espirituais em serviço na crosta conserva-se em atividades diurna. Então temos algumas informações aí já nesse segundo parágrafo do capítulo que Aniceto vai explicar o porquê da necessidade do repouso, obviamente. Não como aqui na Terra, que nós precisamos deitar, dormir 7, 8, 9 horas, né, dependendo da pessoa, do organismo, da necessidade, mas essas pequenas pausas e principalmente pausas em contato com a natureza, 90% delas em contato com a natureza, principalmente quando os espíritos estão em trabalho ativo na crosta. Então lembrando, pessoal, quando eles estão na colônia é uma vibração melhor do que aqui na Terra, nós explicamos isso nos capítulos passados. Primeiro que eles estão acima de nós, um pouco mais distante das grandes cidades, em cima das matas, dos mares, de local com menor vibração. Então a colônia ela tem uma vibração muito sutil, muito propícia ao trabalho espiritual. Porém, quando eles estão aqui na Terra, eles estão envoltos em todas as vibrações. Por isso, não é que há um cansaço físico, porque não há o corpo físico. Mas, dependendo do espírito, obviamente, se ele estiver em uma condição mais materializada, ele vai ter o cansaço físico. Então, às vezes, você vai estar numa reunião mediúnica, pode chegar um irmão, uma irmã lá falando que está dormindo há muitas horas, que dorme muito durante o dia, que não mudou nada, que dorme e acorda. Tanto que se a gente for voltar no livro Nosso Lar, que é o livro anterior a esse, nós vamos perceber que André Luiz, quando chega na colônia, ele dorme muito. Depois que ele vai se afinizando com a vibração da colônia, que ele começa a trabalhar, a ter atividades espirituais, ele só tem pequenos momentos de repouso, que é o que já está acontecendo agora no livro Os Mensageiros. Tanto que tem aquela cena tão bacana quando ele dorme e ele se desprende no plano espiritual e vai de encontro com a mãe dele, que estava numa colônia superior ao Nosso Lar. Então, só para nós entendermos aí, como funcionaria esse descanso? É como se eles ficassem ali no momento meditativo, contemplativo, reorganizando as ideias e também absorvendo a energia da natureza, que nós vamos ver neste capítulo como são poderosas para fazer isso com o nosso corpo físico ou com o nosso perispírito, se nós estivermos no plano espiritual. Então vamos lá. Aniceto traz outra informação aqui, que apenas 33% dos espíritos que trabalham na Terra trabalham durante o dia. Os outros trabalham somente durante a noite. Os outros 66%, né, quase 67%, trabalham à noite, apenas à noite. Por que isso? Né? Aniceto vai explicar aqui para nós também, que é importante para o nosso entendimento. O dia e a noite constituem para o homem uma folha do livro da vida. A maior parte das vezes, a criatura escreve sozinha a página diária com a tinta dos sentimentos que lhe são próprios nas palavras, pensamentos, intenções e atos. E no verso, isto é, na reflexão noturna, ajudamos a retificar as lições e acertar as experiências quando o Senhor nos permite. Pessoal, olha que informação preciosa para nós que estudamos espiritualidade e que hoje nós vamos observar na internet muitas falsas informações, às vezes, de que nós somos assistidos espiritualmente 24 horas por dia. Não que nós estejamos desamparados, mas o que o Aniceto vai nos dizer aqui? Que durante o dia, principalmente, aonde a maioria das pessoas estão ou em atividade de trabalho, ou em atividade do lar, cuidando dos filhos, enfim, cada um no seu setor de desenvolvimento humano, os espíritos podem até passar lá às vezes, dar uma intuição, mas na maioria das vezes eles nos deixam por conta própria, principalmente durante essas atividades, porque nós precisamos aprender a desenvolver por nós mesmos, para desenvolver as nossas capacidades cognitivas, psicológicas, tomar a decisão do nosso viver.
Isso ocorre muito nos ambientes de trabalho, enfim. É claro que quando nós até ensinávamos no Evangelho, falamos aqui também no grupo, no estudo do livro espírita, sobre a importância de durante o dia nós darmos uma pausa, lavar o rosto, entrar em contato com a espiritualidade, ler uma mensagem. É claro que quando nós estamos em necessidade, pedimos um auxílio espiritual, eles vão sim, mas os nossos mentores têm outras atividades espirituais no plano espiritual. Eles não são babás e nem seguranças nossos. Eles têm outras atividades. Eles vão ao plano espiritual resolver questões pessoais deles, às vezes resolver outras questões até da nossa própria vida, em reuniões. Então, nós temos que perder essa questão que fica no nosso inconsciente, que é como se um mentor fosse um segurança pessoal ou até mesmo um funcionário. Eu até escrevi um artigo uma vez para a Revista Internacional de Espiritismo falando isso. Mediunidade, o artigo falava sobre mediunidade e o título do artigo que eu escrevi, eu falava mentores ou funcionários da nossa mediunidade. Nós temos que saber diferenciar. Os mentores não são nossos funcionários, eles são nossos auxiliares que nos ajudam na vida, são os nossos companheiros, amigos, pessoas do passado. Não são os nossos funcionários. Tanto que muitas das vezes nós estamos sozinhos, por nós mesmos, sim. Por isso que a gente sempre fala aqui dos horários, às vezes marcar o horário do evangelho no lar, não faltar, é por isso. E a Aniceto pontua isso daqui. Nós deixamos que vocês escrevam o livro da própria vida com a tinta de vocês, ou seja, vocês são os protagonistas. E no verso, sabe quando você escreve forte no caderno e fica aquela sombra na outra folha? No verso, à noite nós vamos, quando Jesus nos permite, vos intuir, vos esclarecer. Olha que interessante e importante que nós precisamos entender. Então ele vai ressaltar aqui no parágrafo: o dia terrestre pertence com mais propriedade ao serviço do espírito encarnado, ou seja, de nós que estamos aqui encarnados. O homem deve aprender a agir testemunhando compreensão das leis divinas, pelo menos durante certo número de horas. Ele deve estar só, ou seja, sozinho, com as experiências que lhe dizem respeito. Então, ressaltando esse tema, só para não ficarmos muito em cima dele, para nós não cairmos, pessoal, em situações fantasiosas que nós vamos observar muito hoje na internet, que a qualquer hora nós podemos acessar esses mentores. A gente tem que ter cuidado com isso, né? Os mentores sérios, que trabalham com seriedade no bem, eles costumam ter horário para vir nos ajudar, sim. Porque esses espíritos participam de outros núcleos de atividades. São espíritos que trabalham, às vezes, em diversos centros espíritas, em diversos setores espirituais. Por isso que a nossa reunião mediúnica tem horário, por isso que as palestras têm horário. São espíritos designados para certos tipos de trabalho. E é claro, nós temos os nossos mentores individuais, mas eles também, ressalto, eles têm as atividades deles do outro lado. Tanto que a gente pode dar diversos exemplos aqui. Quando, às vezes, um mentor some um período de tempo e aí vem outro e assume o lugar dele numa reunião mediúnica e tal, e aí os espíritos falam: olha, o outro irmão vai precisar ficar 5, 6 anos afastado, diversas vezes. O Divaldo Franco conta mesmo que quando ele começou a reunião mediúnica era um mentor, e o mentor passou um tempo, ele falou: ó, eu vou reencarnar. E eles ficaram desesperados, né? Ele falou: ó, tô indo reencarnar, preciso resolver minhas coisas na Terra, daqui a pouco vai chegar um outro espírito. Veio um espírito amigo, e era Joana. Ela fica 9 anos como espírito amigo, depois ela fala o nome dela, né, naqueles casos engraçados que Divaldo conta, e aí ela se apresenta como Joana, depois como Joana de Ângeles, e acontece isso em reunião mediúnica direta. Às vezes o mentor fala: ó, eu vou ficar com um grupo 10, 12 anos só, eu vou reencarnar, ou 20 anos, e depois eu vou para outros setores de trabalho. O único que permanece 100% conosco até o processo da nossa volta para o plano espiritual é o que nós chamamos popularmente de anjo da guarda.
ele vai ficar conosco até o nosso último suspiro terreno. A missão dele inicia-se na fecundação e muito antes, às vezes, de nós estarmos aqui no plano físico, e ela se encerra quando nós damos o nosso último suspiro. E aí ele vai para outra missão. Esse mentor, esse anjo da guarda, Kardec descreve muito lá no Livro dos Espíritos. Todos nós temos um espírito que está conosco, mas isso não significa que ele está ao nosso lado igual um segurança, ressalto. À distância ele pode nos irradiar, à distância ele pode nos ajudar, ele é como se fosse um amigo, um advogado, uma pessoa que torce por nós, que está lá nos defendendo às vezes. Então, vamos saber diferenciar isso. E às vezes, durante as atividades mediúnicas, nós temos mentores que nos auxiliam nesse processo, que pode ser um ou dois ou mais espíritos que trabalham conosco um período de tempo, alguns anos, alguns meses, uma década ou 2 décadas, enfim. Para não ficar muito longo esse assunto, vamos encerrando aqui e passar para o próximo, que é a questão das vibrações e irradiações do campo. Esse capítulo é dividido em 4. Nós já falamos aqui da questão do descanso, nós já falamos da questão de que os mentores não são nossos funcionários, agora nós vamos falar da irradiação no campo. A irradiação nos campos, na fazenda, né, na natureza como um todo. Nós já tínhamos pincelado isso um pouco no capítulo passado, mas nós vamos trazer mais aqui a informação de Aniceto. A natureza nunca é a mesma em toda parte. Não há 2 porções de terra com climas absolutamente iguais. Olha a informação que a Aniceto está nos trazendo aqui. Mesmo numa mesma cidade, uma montanha pode ter um clima e uma outra ao lado pode ter outra. Olha que interessante, né? Então, ressaltando aqui, cada colina, isso já são palavras de Aniceto, cada vale possui expressões climatéricas diferentes. É forçoso reconhecer, porém, que o campo, em qualquer condição no círculo dos encarnados, é o reservatório mais abundante e vigoroso dos princípios vitais. Em geral, todos nós, os cooperadores espirituais, estimamos o ar da manhã, quando a atmosfera permanece igualmente em repouso, isenta dos glóbulos de poeiras, convertido em microscópicos balões de bacilos e de outras expressões inferiores. Entretanto, os trabalhos de hoje não nos permitirão um descanso mais cedo. Olha quanta informação. Uma informação, pessoal, quando esses 3 capítulos, o passado e esse o próximo, eu estou lendo mais, porque são muitas informações minuciosas. E como eu já ressaltei aqui que tem algumas pessoas que não estão lendo, eu prefiro ler para que nós não percamos nenhuma informação preciosa para nós no nosso estudo. Então, olha a informação que a Aniceto vai nos trazer. Durante as primeiras horas da manhã, nós vamos ter uma menor incidência de bactérias psíquicas do plano espiritual que nós falávamos no capítulo passado. Por isso é importante ler o livro na sequência. Na semana passada, nós explicamos mais ou menos o que são essas nuvens psíquicas, principalmente em regiões muito aglomeradas de pessoas angustiosas, regiões de hospitais, de clínicas com muito sofrimento, de presídios, cidade com muitos prédios comerciais unidos. E o Aniceto está falando que nas primeiras horas do amanhecer, a gente pode refletir aí que sejam entre 4, 5, 6, 7 da manhã, 7h30 no máximo, porque a partir de 7h30 as pessoas já estão se movimentando para ir para a escola, para ir para a faculdade, para ir para o trabalho, as pessoas estão acordando, aí começam as emanações psíquicas, as cabeças começam a ferver, né? Aí começa a preocupação, as contas que tem que pagar no dia, o que tem que comprar, o que tem que fazer, o trabalho, etc. A maioria das pessoas começam a trabalhar aí por volta de 8, 9 da manhã, assim, a boa parte da população, alguns eu sei que trabalham depois do meio-dia na parte da tarde e uma pequena porção, né, na parte da noite, mas seguindo o ritmo do que a Aniceto falou aqui, no contexto histórico, isso continua bem parecido, exceto nas grandes cidades mesmo, nas grandes metrópoles, capitais,
A grande maioria do horário comercial é entre 8 da manhã e 7 da noite, se estendendo para algumas outras lojas até o 9, 10, quando a cidade tem shopping. Mas quando são cidades menores, é o horário comercial mesmo de 8 a 6, de 8 a 7. Então isso continua a mesma coisa, pelo menos aqui no Brasil, né, na grande maioria das cidades. Então é uma informação importante para nós. A partir deste momento que as pessoas voltam para sua casa, enfim, vão jantar, se preparar para dormir, essas densidades de bactérias também vão diminuir. E é o melhor horário para os espíritos nos intuírem, nos ajudarem, não somente quando nós vamos dormir. E lembrando as falas de Santo Agostinho no Livro dos Espíritos, que vai nos ensinar antes de dormirmos, avaliarmos o nosso dia durante a noite ou quando acordamos nas primeiras horas da manhã. Santo Agostinho não falou isso à toa ali no Livro dos Espíritos. Ele também sabia que nessas emanações psíquicas menos pesadas a gente consegue fazer reflexões melhores. Tem pessoas que às vezes acordam ou 8 ou 9 e às vezes numa ou outra oportunidade acorda cedo, 5, 6 horas para fazer uma viagem e a gente percebe aquele clima diferente da manhã, parece que está mais leve, ainda está amanhecendo, o sol está começando a nascer, ou mesmo que não tenha sol, a gente vê aquela leveza, as pessoas às vezes com mais calma, algumas já caminhando, a cidade, né, começando a acordar, é um clima gostoso, quem acorda a esse horário sabe, tem pessoas que até preferem fazer atividades físicas nesse horário de 5, de 6 da manhã, e Aniceto está falando aqui que as emanações realmente são melhores, principalmente para as reflexões psíquicas e espirituais. Bom, aí continuando aqui, André Luiz, Aniceto e Vicente vão deitar ali na grama e vão começar a observar o que está acontecendo ali no campo. E olha que curioso, André Luiz fica estarrecido com a quantidade de espíritos trabalhando ali naquele sítio, no campo. Porque ele fala assim, meu Deus, se na grande cidade tudo bem, tem pessoas o dia inteiro andando, tem diversas religiões, enfim. Mas aqui na roça, uma casinha lá no meio do mato e os espíritos assim, pela forma que André Luiz fala aqui, a gente pode imaginar que tinha 100 espíritos ali, e Aniceto olhando para André Luiz na inocência dele, vai explicar sobre essa questão de grande número de trabalhadores espirituais nas matas, nos sítios, nos locais mais afastados da cidade. Reina aqui a paz relativa e equilibrada da natureza terrestre. Nem a selvageria da mata virgem, nem a sufocação dos fluidos humanos. O campo é nosso generoso caminho central, harmoniosa, possível, o repouso desejado. O campo é também uma vasta oficina para os serviços de nossa colaboração ativa. E apontando os servidores que iam e vinham, então André Luiz fica surpreso com aquele número de espíritos. Olha a informação preciosa que Aniceto dá nesse capítulo, que muitas pessoas pulam, porque ela está numa frase só. Nesse instante... Não, perdão, pulei. Deixa eu só achar aqui, pessoal. Ah, tá. O reino vegetal possui cooperadores numerosos. E aí, numa frase, Aniceto vai dizer: vocês possivelmente ignoram, ou seja, não sabem, que muitos irmãos, antes de reencarnar, se preparam no campo para o mérito de uma nova encarnação, prestando serviço aos reinos inferiores. O trabalho com o Senhor é uma escola viva em toda parte. Então, antes de irmos aí para a quarta parte do capítulo, olha o que Aniceto está dizendo aqui. Lembra no livro Nosso Lar, vamos voltar ao livro Nosso Lar, que André Luiz vai até uma mangueira e ele chega ali e fala que vê espíritos diferentes e que o Kardec vai trabalhar como espíritos que trabalham na natureza, os espíritos elementais. Perfeito, nós entendemos isso. Mas, além dos elementais, nós temos colaboradores espirituais também que estão trabalhando no reino vegetal, com as plantas e com os animais, que estão angariando méritos para reencarnar na Terra. Olha só, pessoal, a profundidade
que é a reencarnação. Como que é o nosso preparo? Muitos espíritos estão neste momento que eu estou aqui fazendo este áudio, trabalhando nos campos para angariar méritos para reencarnar. Não só aqui na Terra, como em outros planetas. Assim também podem ter espíritos trabalhando nos diversos reinos, nas diversas camadas espirituais da Terra ou em volta da Terra para angariar méritos para reencarnar. Olha que interessante. Relembrando o contexto histórico também, nós estamos falando de um livro de 1944, portanto um livro que tem aí quase 80 anos, porém, ainda assim, nós sabemos que as cidades cresceram bastante, que hoje nós temos um menor número de campos de fazenda em geral, mas nós ainda temos, aqui na Terra em especial, nós temos regiões com muitas florestas ainda, apesar de já termos aí muitas áreas desmatadas. Então sim, há muitos espíritos trabalhando ainda nessas áreas, em todos os setores, com os animais. Então muito interessante aprender. Isso é um tema profundo também, a gente daria para falar sobre o tema muitas questões. E aí nós vamos para a quarta parte do capítulo. Um capítulo pequeno, mas profundamente profundo, como nós já estamos chegando aí a 30 minutos desse capítulo de tamanha profundidade. Nós vamos falar que André Luiz estava ali e de repente ele houve uma grande movimentação. E Aniceto, ele e Vicente correm para a estrada de chão, estrada de terra. Quem passou aqui, quem está aqui me ouvindo e já passou em sítios vai saber aquelas estradas de terra. Quando ele vê um senhor caído em volta de uma poça de sangue, duas pessoas ajudando ele, auxiliando, tentando levantar ele para colocar na carroça ou na charrete, e eu não sei como falam aí no estado de vocês, mas é a carroça ou charrete que o animal puxa para levar ele para a fazenda para prestar os primeiros socorros. E este senhor, ele tinha levado um coice, uma patada do animal que puxava a carroça, no caso, seu burro, que é o animal, né, o burro, e ele estava ensanguentado, provavelmente teve um traumatismo craniano. O que André Luiz fica surpreso nesta cena é que imediatamente se aglomera também diversos espíritos na cena. Então olha que interessante, pessoal. Numa roça, numa estrada rural, um senhor sofre um traumatismo craniano por causa de um coice de um animal, e além de ter 2 encarnados auxiliando ele, tinha quase 10 espíritos desencarnados ali fluidificando para ajudar ele. E olha que esse senhor foi o culpado por toda a cena. Então, voltando, né, mais uma vez para a nossa questão vibracional do amor para com a natureza, para com os animais. Nós fizemos aqui um evangelho falando sobre isso, da violência não, hoje é crime, então aproveito aí para ressaltar mais uma vez essa questão que no Brasil já foi decidido como um crime, qualquer violência, né, contra o animal. Inclusive nós temos que fazer a nossa parte em denunciar quando nós vermos essas atitudes. Aqui mesmo na minha região nós temos muitas pessoas que trabalham com cavalos puxando em carroça ou com burro, enfim, e já foram presos, às vezes, por atitude rude, grosseira. E aí, um dos mentores que estavam ali na roda, ajudando o irmão, ele fala, mas quem que é o mentor responsável por essa estrada? Olha que curiosidade, né? Numa estrada rural, pessoal. Quem já morou na roça ou quem já foi na roça sabe que é uma estrada que passa um carro, depois de meia hora passa outro, às vezes fica horas sem passar carro, ou charrete, carroça, como na época. Ali tem um protetor espiritual. Ressaltando mais uma vez com as informações desse livro, aquilo que eu já falei aqui, tanto no Evangelho como aqui no estudo do livro dos mensageiros. Cada rua tem um espírito protetor. Cada bairro tem um espírito protetor. Cada cidade tem um espírito protetor. E antigamente isso foi passado de forma inconsciente para os espíritos, muito provavelmente os nossos irmãos católicos, que deram o nome de padroeiros às cidades. Não significa que aquele padroeiro, aquele santo é o protetor da cidade, mas muito provavelmente aí na sua cidade tem um espírito protetor. Aqui na região de Juiz de Fora nós sabemos que é Venâncio Café,
o protetor da cidade. Então, cada cidade tem o seu protetor. Às vezes a gente não sabe o nome desse espírito, mas é ali um mentor, um espírito mais elevado que cuida da cidade espiritualmente. Mas também nas ruas, nos setores dos bairros, tem os espíritos e tem aqueles que vão trabalhar ali meio que de plantão. Por quê? Se acontecer alguma questão espiritual, tem que ter ali como se fosse um guarda. E essa questão, pessoal, olha que interessante, é um tema que eu já vi diversos irmãos umbandistas falar que esses protetores são os Exus, chamados na Umbanda de Exus, que cuidam das ruas. No livro, André Luiz não fala sobre Exu, mas muitos irmãos umbandistas usam essa passagem de André Luiz para ressaltar Exu dentro da literatura espírita. William, o que você pensa pessoalmente? Eu penso que não faz diferença nenhuma se é um Exu ou se é um espírito trabalhador. Os dois estão ali representando um papel do bem da espiritualidade. Então, voltando aqui ao livro, o nosso irmão que cuida ali da rua, ele chama Gilsério. Como, aí ele fala, né, Gilsério, como permitiu que semelhante acontecimento acontecesse assim? O cara quase morre fora da hora de morrer, né? Porque ninguém morre antes do momento. E ali o espírito fica meio sem graça e ele fala: olha, meu irmão, eu fiz o possível para salvar este homem, que aliás, ele é um pobre pai de família, mas meus esforços foram improfícuos. Pela imprudência dele, há muito procuro cercá-lo de cuidados sempre que passa por aqui. Então olha o cuidado desse espírito, né? Esse irmão passava ali naquela estrada muito provavelmente para levar as coisas para a fazenda, voltava, ia na cidade buscar alguma coisa, e ele passava sempre batendo no animal, xingando o animal, colocando excesso de peso em cima do animal, e o espírito protetor da rua ia lá perto dele e falava: meu irmão, não faça isso, cuidado com o animal que te ajuda tanto. E ele não estava nem aí para ouvir a espiritualidade, como muitos de nós às vezes fazemos também. Não podemos julgar aí o nosso irmão, mas é um alerta para nós. E aí o nosso amigo Gilsério, eu acho que é Gilsério, né? Meus esforços foram improfícuos pela imprudência. Há muito eu vou cercando ele, sempre que passa por aqui. Entretanto, o infeliz não tem o mínimo respeito pelos dons naturais de Deus. Ele é de uma grosseria inominável para com os animais que o auxiliam a ganhar o pão. Reparem que ele coloca aqui no plural, os animais. Então, muito provavelmente, ele não fazia isso somente com o burro. Fazia também com os outros animais que auxiliavam ele ali no sítio. Não sabe senão gritar, encolerizar-se, surrar e ferir. Tem a mente fechada às sugestões do agradecimento. Não estima senão a praga e o chicote. Hoje tanto perturbou o pobre animal, que o ajuda, tanto o castigou, que pareceu mais animalizado do que o próprio animal. Quando se tornou quase irracional, pelo excesso de fúria e ingratidão, meu auxílio espiritual se tornou indeficiente. Atormentado pelas descargas de cólera do condutor, o burro humilde o atacou com a pata. Ou seja, só deu uma patada nele, né? Mas com a força do burro, gerou ali o traumatismo craniano no pobre, coitado, que estava cometendo ali um crime, né, diante das leis divinas e hoje também das leis dos homens. Mas é interessante aqui olhar pelo conceito espiritual. Ele ficou com tanta raiva que ele não conseguiu ouvir as sugestões dos amigos espirituais. E Aniceto, né, ele vai trazer uma reflexão aí para nós. Né, o superior, no caso ali, o mentor, tem razão. E aí Aniceto vai dizer: auxiliemos o homem quanto esteja em nossas mãos. Cumpramos nosso dever com bem, mas não vamos desprezar a lição. Esse trabalhador imprudentemente foi punido por si mesmo. Olha o que a Aniceto está falando aqui. Não foi o animal que puniu ele. Foi ele que se puniu. A cólera, ou seja, a raiva, é punida por suas consequências. Ao mal segue-se sempre o mal. Se os seres inferiores, nossos irmãos no grande lar da vida, nos fornecem os valores do serviço, devemos dar-lhes, por nossa vez, os valores da educação.
Ora, ninguém pode educar odiando, nem edificar algo de útil com fúria e brutalidade. E apesar deles saberem que o irmão estava completamente errado, que ele fez por merecer lá a patada do pobre animal, os 10 espíritos que ali estavam correram para ajudar ele. Estancaram o sangue, auxiliaram com passe magnético, porque não era o momento da desencarnação deste irmão. E seguindo as orientações do mestre, ajudar a todos sem olhar a quem, fazer o bem sem olhar a quem, não julgar, e também no capítulo, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, para não julgarmos e orarmos ali para os criminosos, no caso ele ali que foi. Mas serve aí de grande lição, capítulo muito profundo, de grande aprendizado, né, pessoal? Então estudamos aí os 4 itens, por que o espírito necessita às vezes de repouso, os benefícios de irmos ao campo, repousar enquanto estamos encarnados também, tirar um tempo para ir, entrar em contato com o mato, com as flores, com as árvores, a energia que tem ali no campo, a importância da manhã, do ciclo, da noite, do dia, que durante o dia muitas das vezes nós estamos um pouco mais sozinhos, mas não é por maldade dos espíritos, é para que tenhamos autonomia, protagonismo na nossa própria vida. E isso também não significa que estamos abandonados pela espiritualidade. Aprendemos também sobre a questão dos protetores espirituais, que cada rua, cada bairro, cada cidade ali tem o seu agrupamento, o seu espírito, o seu mentor. Então vamos terminando, né? Nós já estamos chegando aí a quase 40 minutos. Agradecer a vocês que chegaram até aqui. Se surgir alguma dúvida no capítulo, deixa aí nos comentários. Nós vamos fazer também a live de encerramento, respondendo as dúvidas. Se você não tem nenhuma dúvida, mas quer ajudar o canal, deixa um comentário, um emote com alguma frase, para ajudar o vídeo a atingir mais pessoas que têm interesse aí no estudo do livro, dos Mensageiros. Eu agradeço a cada um de vocês e até o próximo estudo.